Olá, pessoal, tudo bem? Hoje teremos mais um episódio do Descomplica Compliance. Mas antes, eu peço para que, por favor, me sigam nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Se inscrevam no meu canal do YouTube, Priscila Copy, e no meu site, priscilacopy.com. Vamos descomplicar? Hoje eu estou aqui com o Messina, que além de um grande amigo, é um super profissional, e hoje a gente vai conversar um pouquinho da experiência dele. Então, Messina, primeiro você me conta um pouquinho de quem é você, me dá o seu currículo, e aí depois a gente vai começar a falar um pouquinho de risco, sempre com essa visão de tentar trazer uma forma mais fácil de falar de risco e descomplicada. Ótimo, eu acho bárbara essa sua iniciativa, Priscila, parabéns. Eu sempre fui um admirador teu, desde tenros momentos. Então, eu sou José Messina, admirador número 1 da Priscila, pela sua persistência, pelo seu foco, pelo brilho nos olhos em tudo que ela faz. Priscila, uns 10, 15 anos atrás, no escritório Dr. Sérgio Dantini, onde eu já empresário da área cultural e ela tratando de assuntos ligados a direitos autorais e uma série de outras coisas. Nós dois, naquele momento, ajudando uma terceira pessoa no começo de uma carreira na área musical, né? Mas eu sou, eu sou engenheiro de produção, formei-me na Poli em 1981, tá? Atuei muito pouco na minha área. Eu, profissionalmente, tive uma empresa de importação e exportação, depois eu trabalhei do bem longo, e aí eu me expus a riscos enormes, eu vou contar para vocês durante a entrevista com a Priscila. Depois eu fui para a Telefônica, mais 5 anos de riscos enormes, e que eu vou explicar quais foram essas exposições que eu me coloquei. E, por fim, desde 2008, fundei a minha empresa de cultura, né? Fazer exposições, filmes, shows. E aí, então, a exposição ao risco é absurda, né? Outra coisa, fui professor da PUC, na área de gestão de negócios, fui professor da ESPM, na área de marketing esportivo incentivado. Fui secretário municipal de esportes em 2016, na gestão do Fernando Haddad, onde eu fui o secretário na época das Olimpíadas. De novo, também exposto a riscos enormes, né? Enfim, essa minha carreira sempre teve também, ao lado da carreira profissional, uma carreira política, né? Eu militei em alguns partidos, fui candidato 2 vezes, e sempre na minha vida eu acreditei em relacionamento. Recentemente lancei um livro sobre relacionamento. O relacionamento é tudo. Está à venda na Amazon e, graças a Deus, tendo sucesso, faço palestras desse livro. Desculpa, Messina, só para deixar claro que eu vou colocar o link aqui depois do livro, e aí quem quiser adquirir fica fácil, é só clicar no link. Isso. Tá bom. Quem quiser comprar, então, meu livro vai estar à disposição, que a Priscila muito gentilmente nos permitiu de colocar o link para vocês, né? E casado, 2 filhos, casado com uma viúva, que tinha uma filha e um filho, então 2 enteados, sou palmeirense roxo, amo Palmeiras, gosto da comunidade italiana, sou do Colégio Dante Alighieri, sou conselheiro do colégio, fui presidente da Fundação Acampamento Paiol Grande, fui presidente da Fundação Abaçaí, sou conselheiro da APA, Associação Paulista Amigos da Arte, Teatro Sérgio Cardoso. Então, sou um agitador cultural. Hoje tem a Casa Odisseia, que é aqui na Rocha Azevedo 463, onde é uma casa de cultura, humanidades e arte, onde a gente promove as pessoas que têm vontade de se colocar no mundo da cultura e não tem um espaço. Chama-se Casa Odisseia. Continuo fazendo projetos culturais na Itália, no Brasil. Temos agora a Rita Lee aqui em São Paulo, a exposição que está no MIS. Vamos, daqui a 2 anos, trazer o Bocelli para São Paulo. Imagina o risco de trazer um Bocelli a São Paulo.
Na verdade, né, Messina, a gente tem que falar que viver por si só já é um risco, né? E aí a gente tem sempre essas análises, né? Quais são os riscos que eu estou assumindo e quais são as consequências desses riscos que eu estou assumindo? Eu tenho ou não bons mitigadores ou alguns mitigadores, então eu acho que é muito essa pegada e a gente já sabe que você tem um conteúdo riquíssimo, vai ser só o nosso primeiro episódio com você, mas você vai voltar aqui muitas vezes para falar de risco ainda com a gente. Obrigado. Messina, me conta uma das situações assim mais inusitadas ou que te marcou mais, que você teve que enfrentar um risco para o qual você talvez não estivesse preparado. Tem várias, né, como você falou, mas eu me lembro, assim, de uma situação marcante, de duas situações marcantes, vai? Assinei um contrato com o Instituto Modigliani, de Firenze, para trazer uma exposição para o Brasil do Modigliani, né? Isso na minha própria empresa. Então, assinei um contrato de trazer 7 originais do artista Modigliani, mais 71 contemporâneos do Modigliani. Então, maravilhoso, bárbaro, fechamos o contrato. Trabalhei 1 ano para conseguir vender o patrocínio, vendemos o patrocínio para Petrobras, Comolati, Balduco, enfim, Scania, Fiat. Pronto, aí, enfim, vem as obras do Instituto Modigliani, ou seja, a casa oficial do artista Modigliani em Firenze. Bom, então, trouxemos a exposição, ela começou no Palácio do Governo do Espírito Santo, e depois ela foi para o Museu Nacional das Belas Artes, no Rio de Janeiro. Então, foi exposto lá, como era o Palácio do Governo lá do Espírito Santo, não houve um controle um pouco maior das obras. Simplesmente chegou, unideias, exposição, tudo ok. Quando chegou no Museu Nacional das Belas Artes, tinha algumas pessoas que são peritos em arte. Então, eles falaram, olha, tudo bem a exposição, porém, nós queremos fazer não sei a palavra direito aí em direito, Priscila, mas quero saber se são verdadeiros ou não. É uma perícia. Uma perícia para saber se são. E aí eu falo, beleza, vem do Instituto Modigliani da Itália, obras que foram seguradas por quase 14 milhões de dólares. 14 milhões de dólares. E lá em Vitória teve uma super repercussão, milhares de pessoas, e curiosamente o Modigliani atrai muito as mulheres, não sei por quê, ele tem um olhar feminino diferente, 80% do público era de mulheres, inacreditável isso. Bom, e aí foram fazer a peritagem das obras, então os quadros, ok, mas tinha uma série de 40 desenhos do Modigliani, e aí o perito falou, depois de ver 3 ou 4, são falsos. São cópias xerox do desenho do Modigliani. Não é possível. Como assim, cópia xerox? São cópias xerox, o senhor não vai poder expor isso. Mas como assim? Já foi exposto? Aí começamos uma discussão com o Instituto Modigliani e fomos ver que, efetivamente, a gente foi ludibriado e tinha esta mesma exposição dos desenhos do Modigliani acontecendo em 3 lugares do mundo ao mesmo tempo. Em Taiwan, em São Paulo e em Nova York. Com as mesmas obras. As mesmas obras. Que máximo. Conclusão, eu tinha pago para o Instituto Modigliani e os direitos de expor essas obras quase $1 milhão, que felizmente não tinha sido pago totalmente, tinha sido pago um adiantamento. E aí nós tivemos um problema, uma discussão muito séria, muito grave com o Instituto Modigliani, que se tornou uma causa judicial e acabamos
ganhando, né? Ou seja, reduzindo o valor do acervo que a gente tinha pagado. Mas tem outras recorrências, pode ser crime, enfim. Eu não sei exatamente, eu não sou advogado, eu sei que a gente foi mais para a área, acredito que, não sei, civil, litígio, não sei o que foi, Petricina, mas para vocês verem que eu estava de boa fé, totalmente de boa fé, trazendo de uma instituição italiana que é reconhecida na Itália por Modigliani, etc. Então, Diz, Messina, o seguro que você fez foi um seguro total de todas essas obras, total, tanto das exatamente, telas quanto dos desenhos. Então, aí exatamente. também, de uma forma um pouco transversa, a gente tem a questão do seguro, dos valores de seguro e de como a seguradora talvez tenha se colocado nesse caso, né? Porque a gente está falando aqui que são vários os players. Então, você que foi enganado, o museu que estava expondo, que também foi enganado, o seguro, Isso. que também foi enganado, em última análise, os clientes que estavam pagando para. Quem foi ver a exposição, mas felizmente, como isso aconteceu na véspera da abertura, então a gente retirou os desenhos. Como é que esses outros players eles se posicionaram nessa situação? Olha, o Museu Nacional da Belas Artes simplesmente falou: olha, eu quero cancelar a exposição inteira. Né? E aí houve uma negociação, houve uma negociação com a diretora do museu, onde a gente falou, não, estava na véspera da abertura, e o que o perito tinha identificado como falso não eram, felizmente, os olhos, mas sim esses desenhos em lápis que o Modigliani tinha feito. Né? Mas foi uma negociação, isso me causou várias noites de sono não dormidas, herpes, que apareceram diante desse fato inusitado. Enfim, realmente eu passei uma situação emocional violenta. Eu posso imaginar, Messina, e mais do que isso, né? No fundo, a sua imagem estava sendo abalada por uma questão externa aos seus olhos. Quais foram as possibilidades de mitigação disso que vocês identificaram na hora? Se é que O existiu que a gente alguma. teria feito para evitar isso, para mitigar, na saída dos quadros lá da Itália, a gente poderia ter chamado a SGS, Société Générale de Surveillance, para fazer uma auditoria nas peças antes que elas saíssem. Né? Agora eu estou trazendo estou tentando, né, estamos viabilizando, terminando de trazer, de fazer o projeto de duas instituições italianas. Um é o Museu Egípcio de Torino, onde nós vamos trazer algumas peças do Museu Egípcio para São Paulo, e uma outra que são alguns desenhos do Leonardo da Vinci, né, da Fundação Leonardo da Vinci lá de Torino. Nessas duas exposições, antes de qualquer coisa, eu vou pedir um laudo de autenticidade das obras, seja do Leonardo, seja do museu lá egípcio de Torino. Né? Então, mitigar, nesse caso, com um laudo técnico antes de vir as obras para o Brasil. Antes de sair de lá, né? Porque daí a gente nem sai, né? Tem a Exatamente. preparação do seguro, porque talvez eu acho estranho, assim, a seguradora não pediu um laudo atestando a veracidade dessas peças quando foi fazer o seguro? Não. Como vinha do Instituto Modigliani, que é uma entidade que cuida do acervo do Modigliani na Itália há mais de 100 anos, 150 anos. Na realidade, o diretor do Instituto Modigliani era um cara meio picareta, entendeu? Entendi. Então, faturar $700 mil aqui, $700 mil ali, $700 mil aqui, e assim por diante. Entendeu? A segunda história, agora voltando mais para a área empresarial, né? Aconteceu na minha vida de eu ser conselheiro de administração de uma empresa brasileira chamada Brasil Telecom Participações SA, que é uma empresa cotada em Nova York, inclusive com ADRs lá em Nova York, nível mais importante de governança corporativa que você possa imaginar. Né? Então, aparentemente, você pensa assim, puxa vida, tem todos os compliances, governança
possível, ou seja, você está num ambiente que fala, eu estou seguro de tudo que é canto aqui, mas não. Por que mais não? Porque lá em cima, na empresa, tem o board, e lá em cima da empresa tem os acionistas, acima do board tem os acionistas. E quanto mais vai subindo, na minha impressão, vão diminuindo os compliances e as governanças. Porque tudo vai se resumir numa mesa onde vão estar 8 conselheiros de uma empresa, 4 conselheiros de outra. Eu pertencia a esse grupo de 4 conselheiros. Nós éramos minoritários, com 19,9%, mas com alguns direitos de veto em algumas matérias. Muito bem. Então, isso tudo escrito no acordo de acionistas, vários contratos, centenas de Governança estabelecida. Governança estabelecida, empresa com bolsa em Nova York, ações em Nova York, tudo aquele contexto, né, maravilhoso, tal. Só que os 2 grupos de controle eram antagônicos totalmente. De um lado tinha o grupo Opportunity e do outro lado tinha o grupo Telecom Itália. E aí, situações que são realmente impossíveis de você prever, né? Sim. Algumas matérias tinham que ter um número mínimo de... Tinha que ter a nossa aprovação, porque a gente era tinha esse direito de veto, de comprar e vender empresas. Eu estou falando de empresas de 100 milhões de dólares, 80 milhões de dólares, empresas de cabo. Era a segunda empresa, era a 6ª empresa do Brasil em faturamento, a Brasil Telecom. Empresas de prestação de serviço público, né, com alta interface com reguladores, né, e com o poder público. Então, tudo isso a gente sabe que ainda dificulta um pouco mais o negócio da empresa, né? E ainda tem todos esses compliances com órgão regulador, especialistas tinha o plano geral de metas da Anatel, que você tinha que atingir. Na época tinha até orelhões que tinha que pôr na Amazônia, não sei aonde, tinha uma... Bom, e aí, reunião do conselho, que acontecia uma vez por mês, e durante a reunião ia-se votar a compra de uma empresa de cabo. Eu posso falar, porque agora não tem mais nenhum disclosure disso, se não me engano, é a Global One, 180 milhões de dólares, e num determinado momento eu queria ir ao banheiro. Tive necessidade de ir ao banheiro e pedi licença na reunião e fui ao banheiro, fiquei pouco tempo lá, mas quando voltei do banheiro já tinha sido votado esse item. Eles tinham maioria, a gente como minoria e ainda reduzido o número porque eu tinha ido ao banheiro, foi votado uma compra de uma empresa de 180 milhões de dólares. O que aconteceu foi que, a partir da reunião seguinte, a gente colocou um tabelião na porta do conselho, onde estava a reunião do conselho, e filmado também, colocamos câmeras de filmagem da reunião, para que constasse em ata que fulano de tal foi ao toalete e, desta forma, não poderia ser votado algum determinado assunto. Então, essa é uma outra situação, assim, absurda. Eu não sou advogado, eu sou engenheiro, como falei para vocês, mas eu acabei realmente me especializando em questão de conflito entre sócios. Eu administrava o minoritário e depois a Telefônica me contratou para ser presidente de uma empresa onde tinha um conflito societário enorme. A mesma situação era Telefônica, com uma família do Rio Grande do Sul, e eu tinha que fazer essa mediação entre os dois, porque o nível de desrespeito das regras de governança era enorme. Não é desrespeito, mas de encontrar brechas, ou seja, tentar encontrar brechas para se valer dessas brechas para tirar vantagem. Então,
que às vezes, né, Messina, a gente não tem escrito exatamente o que vai acontecer se um acionista ou um representante de um acionista sai na hora de uma votação, seja para ir ao banheiro, seja para atender um telefone ou qualquer coisa do gênero, porque isso pode acontecer. E se temos pessoas mal intencionadas ou pessoas cujos ideais e as vontades são simplesmente do negócio pelo negócio e de pensar no seu próprio umbigo, porque eu acho que nessas questões não basta parecer honesto, você tem que ser honesto. Então, sim, eu acho que às vezes falta um pouco de se colocar em mesma igualdade dentro de tratamento dentro de uma governança, né? Eu acho que talvez esse valor é um valor que pode estar escondido nas entrelinhas e que se você acha pessoas que não são minimamente honestas ou não prezam por esse tipo de igualdade, você tem essas situações como você colocou, né? Então, assim, quem que vai prever que você precisa colocar o que vai acontecer quando um acionista sai para ir no toalete? Né? Me parece um pouco estranho isso. Então, eu passei também por isso, e aí, por conta dessa empresa ser uma empresa muito belicosa em termos de acionistas, os acionistas eram muito... enfim, tinha uma disputa jurídica para ter o controle da empresa, a gestão da empresa, é muito conturbada a situação. Chegou-se a um nível também aí de compliance, que eu não sei como é possível ou não, regular isso ou não, mas, num determinado momento, olha que situação, Priscila, absurda. O Opportunity, que era o nosso sócio, contratou a empresa, como é que era? Kroll. Sim. Investigação pessoal, para investigar os conselheiros que representavam a Telecom Itália. Eu, inclusive. Então, eu comecei a ser investigado. Eu tinha 2 pessoas, que chama Campana, que ficavam me espreitando o dia inteiro. Onde eu ia almoçar, que horas que eu acordava. Eu vi o relatório sobre a minha pessoa. Quem almoçou comigo, quem não foi. Por 2 anos. Muito bem. E aí, imagina, você está sendo investigado pelo seu sócio. Aí, olha que absurdo. A Telecom Itália, que ficou incomodada, porque ela começou a perceber, eu comecei a perceber, tinha situações que a gente percebia que estava sendo seguido. A Telecom Itália foi para Londres e contratou a mesma Kroll para investigar o Opportunity. Então, a gente tinha, no mesmo tempo, na mesma gestão, um investigando o outro. E os riscos que eu passava por tudo isso. Né? E a minha vida pessoal? Entendeu? Eu acho que aqui vale a gente falar também que era uma outra época, que não tinha as questões de LGPD que a gente tem hoje, talvez não tivessem questões de governança tão claras, onde a contratação de uma mesma empresa para investigar os dois lados da história também não podem mais acontecer, né? Então, todas essas Mas aí, empresas... Priscila, veja bem, quem contratou foi eles contrataram, não foi a pessoa que trabalhava na empresa, é o conselheiro da empresa, é o acionista da empresa. Eu entendo. E aqui eu não estou entrando no mérito, porque eu acho que essas contratações, eventualmente, se você tem alguns indícios de crime ou alguns indícios de desvio de interesse da empresa, eu até acho que a gente pode ter aí uma possibilidade de fazer investigação. O que eu estou querendo dizer aqui é o limite da investigação e uma mesma empresa sendo contratada para fazer os 2 lados de uma mesma investigação. Né? Independentemente de ser a Kroll ou não ser a Kroll, que eu particularmente conheço de mercado, mas que naquela época não sei qual era a governança, hoje acredito que isso não aconteça mais, porque essas empresas todas que fazem investigação, elas criaram uma questão de governança para saber se elas podem prestar aquele tipo de serviço para o cliente. Então, aqui só fazendo um paralelo, que a gente está falando aí de uma questão que tem, eu acho que uns 20 anos, né, Messina?
Isso aí foi 2000, ano 2000. Então, tem uns 20 anos aí, olha lá. Verdade, puxa vida, passou o tempo, né? Então, a gente também tem essa questão, acho que para colocar, que era uma outra época, né? E que hoje talvez isso fosse num patamar bem menor. Não que não fosse Sim, com acontecer, certeza. mas isso seria. Agora, isso tudo, quando eu era conselheiro, e por tudo isso que eu passei, eu comecei a desacreditar muito nas companhias de capital aberto, assim, porque, pô, eu estava na sexta empresa do país, com nível de governança X, Y, há 20 anos atrás, logicamente tem esse ato de tempo aí, e eu via os desmandos e os descaminhos da gestão de baixo, porque tudo emanava do conselho para depois a empresa operar, né? E aí eu falei, não é possível, imagina os conselhos das outras empresas. Invadido também na sua privacidade, né, Messina? Porque esse tipo de investigação que não considera os seus momentos de particularidade, coloca tudo em relatório, etc., também são investigações altamente, eu diria, questionáveis, né? Especialmente hoje em dia. Quer dizer, até qual o limite que eu estou aqui como uma pessoa jurídica falando em nome da empresa e atuando em nome da empresa, e a partir do momento, qual é o momento em que eu sou uma pessoa física, né? Qual chapéu que você usa, né? Isso eu passei várias, né? na área pública, isso é muito sensível. Assim. Quando eu fui secretário, você é um personagem público que fica exposto, né? Então você tem o código de conduta, você tem a procuradoria, você tem a corregedoria, você tem vários órgãos de controle que te deixam ficar mais ou menos orientado, o que não evita riscos. Né? Então, uma das coisas também no setor público que eu fiz, logo que eu virei secretário, eu convidei um advogado, que é o Zaratim. Zaratim, eu não vou assinar nada aqui que não tenha uma rubrica sua dizendo que eu posso assinar. Então, por dia, tinham mais ou menos uns 30, 40 contratos e convênios que vinham num carrinho, até hoje, vinham num carrinho com pilhas de processo e você assinava somente a última página. Então, você não tinha noção daquele histórico que acompanhava a contratação da conserto da piscina do Jardim Ângela, não sei o quê. Não dá, você não tem tempo útil. Então, no poder público também, a vulnerabilidade que existe é enorme. Então, eu contratei o Zaratim e coloquei como meu procurador, ou seja, como oficial. Ele era um cargo em confiança, o Zaratim. Ou seja, um double check, porque tinha o doutor Maurício Tonin, que era o meu procurador fixo da prefeitura, que eu quis manter no cargo como gestor da área de compliance jurídico. Eu não assinava nada que não tivesse junto as assinaturas do doutor Maurício e do Zaratim, para que eu tivesse pelo menos um pouquinho menos de risco de exposição. Tivesse um conforto maior, né? Apesar de tudo isso, eu saí da prefeitura, saí da secretaria, e 6 meses depois veio 2 notificações do Tribunal de Contas do município pedindo esclarecimentos de 2 convênios que foram assinados, papapi. Logicamente, eu tive que tive que esclarecer com dinheiro meu, né, aí porque eu já não estava no serviço público, tive que contratar um advogado para me defender de uma eventual situação que tinha que ter sido colhida uma assinatura subsidiária de uma entidade que fez o convênio com a gente, ou seja, aquele pelinho que não dava para observar. Então, no serviço público, mais ainda a exposição ao risco é enorme, enorme, porque tem situações que a legislação municipal, estadual e federal, elas não conseguem enxergar. Né? O mundo vai evoluindo, então, parceria público-privada. Foi o Lula que fez essa lei durante a gestão dele.
uma coisa nova. Aí você vai falar com o procurador, que está há 30 anos para se aposentar, ele nem tem ideia do que foi. Né? Hoje, eu tenho trabalho também com uma empresa de bancos de dados, e eu tenho um número absurdo, que são, no Brasil, existe, se não me engano, 2.800.000 leis, portarias vigentes. Válidas ao mesmo tempo. E a gente não pode desconhecer isso, porque é lei, né? Está ali, é público, então você tem que saber que isso é impossível, né? Nem para mim, nem para o escritório, nem para um contador, nem para um auditor, nem para quem quer que seja. Não. É humanamente impossível mesmo, só se utilizando de alguns sistemas e fazendo uma boa análise de risco da sua empresa ou do seu negócio para saber qual lei ali é a lei que te dá maior risco ou menor risco e quais são as formas de mitigar esses riscos, né? Eu acho que a gente teve três bons exemplos e graduais exemplos de risco, né? O primeiro, numa questão de uma iniciativa privada, praticamente 100% privada, onde a gente tinha uma área que normalmente o compliance e a assunção de riscos, ela é vista de uma forma mais superficial, né, que é a questão de cultura. Nós tivemos aqui um exemplo empresarial, onde essa empresa era uma empresa aberta, deveria ter níveis de governança muito sólidos, né, e sempre eu acho que a gente é legal aqui a gente falar que o exemplo tem que vir de cima, quando o exemplo lá em cima está bagunçado, aqui embaixo também vai ser bagunçado, porque é uma cascata, né? Então, eu acho que a gente teve esse exemplo e de uma empresa com atividade que já se relacionava com o poder público, né, com um relacionamento grande com o poder público, e a gente terminou aqui a jornada falando um pouquinho da sua experiência no setor público, né? Falamos de riscos, falamos de mitigantes. Eu queria que você fizesse, olhando assim para essas três experiências que a gente falou aqui, Messina, qual é o grande legado que elas te deixaram? O que é que você hoje pode falar que você internalizou em termos de experiência e os cuidados que você teria daqui para frente, ou que você passou a ter daquele momento para frente? Fazendo um apanhado assim, dessas três experiências que foram experiências que te expuseram a riscos, inclusive riscos reputacionais. O que você não deixa hoje de fazer? Eu deixo hoje de ter, Priscila, paciência. Não, falando sério, eu não tenho pressa para tomar nenhuma decisão. Eu não tenho pressa para tomar nenhuma decisão, para assinar nenhum contrato, para discutir a participação numa sociedade ou não. Porque hoje a gente fica pressionado para fazer tudo rápido. Vamos escrever um livro junto comigo amanhã. Vamos não sei o quê amanhã. Ou vamos hoje. Assina o contrato hoje. Então, o que eu aprendi nesses processos todos é ter paciência, que a melhor decisão, com menos risco, com menos exposição, é que você tiver calma. E hoje não é a tônica que acontece. Né? O WhatsApp, a gente responde uma mensagem do WhatsApp como se não tivesse nenhum risco, né? Mas pode te ferrar por uma mensagem que você manda de forma equivocada, né? Você escreve uma, e o WhatsApp é impessoal, então você manda, a pessoa entende tudo totalmente diferente do que você enviou. Então, para você mandar um WhatsApp, calma, né? E isso expõe, literalmente, a riscos cada vez maiores. Então, eu estou numa negociação agora de um terreno da minha família, está demorando 3 anos. Mas vocês não querem vender, vocês estão procrastinando. A primeira proposta que nós tivemos de permuta do nosso terreno foi de 13%. Nós já chegamos agora a 52%. Né? E com o mesmo risco, com a mesma empresa. Ou seja, tempo.
Então, acho que essa é o denominador comum para que eu tenha menos riscos é tempo. É isso daí que eu te respondo. Messina, para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje, e já vai ficar aqui intimada a outros bate-papos, Tá. eu queria que você indicasse um filme que para você teve um impacto e que pode se relacionar a essas histórias de como lidar com riscos, como lidar com tomada de decisão, algum filme que para você faz sentido falar aqui. Olha, o filme, para mim, é uma coisa que extrapola a realidade, né? Mas, nesse caso em especial, eu acho que existiu, Priscila, uma grande fraude, uma grande estouro americano, que foi o caso da Enron. A Enron era uma empresa no setor de energia, se não me engano, era a sexta maior empresa americana, e dois diretores da Enron fraudaram uma série de documentos e fizeram isso permear a empresa. Chegou numa fraude tal que a empresa quebrou com alguns bilhões de dólares e, do dia para a noite, demitidos 20 mil pessoas, do dia para a noite. Né? Aqui no Brasil ainda tem recuperação judicial, tem uns paliativos que a justiça aqui oferece aos que estão em dificuldade, mas os Estados Unidos eles são meio trogloditas. Esse documentário, um documentário americano sobre a Enron, ele entra em detalhes de como foi, por que aconteceu, de que forma que foi feito, e você vê que eles totalmente não respeitaram nada sobre governança. Como você bem disse, Priscila, eram pessoas cuja a ética não fazia parte da estrutura cultural deles, eram pessoas que não tinham, eram totalmente gananciosos, ou seja, é a pessoa, é o ser humano que vai assinar, que não vai assinar, que vai mandar um e-mail, atrás de tudo está a pessoa, está o ser humano. Né? E o ser humano, atrás do ser humano, tem a estrutura dele de valores. E por trás está o comportamento dele. Então, se ele tem valores que não estão alinhados com o da empresa, ele vai cometer atrocidades. E aqui eu acho que vale também a gente falar, eu tenho um outro episódio que a gente vai fazer, falando do triângulo da fraude, né? E o que é que leva uma pessoa a cometer a fraude ou não? Logicamente que o maior motivador, ou um dos principais motivadores, é de fato a índole da pessoa, né? Se ela é uma pessoa de índole talvez mais questionável, talvez seja mais fácil para ela ir por esse caminho de cometer fraudes. A gente tem um ditado aqui que fala que a situação faz o ladrão, né? Então, esse é um outro ponto que eu acho que a gente pode trazer aqui para a brincadeira. Mas, atrás de tudo, de qualquer relação, de qualquer tomada de decisão, eu acho que tem muito essa visão dos meus valores frente aos valores da empresa e da empresa frente à minha pessoa, né? Num caso como o da Enron, por exemplo, que prejudicou milhões de pessoas, uma quantidade enorme de funcionários que dependiam daquilo. Quer dizer, qual a nossa responsabilidade como seres humanos também frente, né, os nossos valores frente a outras pessoas nas tomadas de decisão das empresas, né? Então, eu acho que aqui vale essa reflexão. Eu vou deixar depois nos comentários certinho o nome do filme, para quem quiser assistir. Perfeito. E eu te agradeço muito, adorei o nosso bate-papo, adorei a nossa conversa, a nossa primeira conversa. É sempre um prazer enorme conversar com você. Como você mesmo disse, a gente já se conhece há um bom tempo, já tivemos oportunidade de relacionamento nessa área artística, na área empresarial, e especialmente de relacionamentos, ajudando as pessoas e tentando fazer um mundo melhor. Então, eu tenho muito a te agradecer. Você está sendo aqui o meu primeiro convidado para a gente falar de riscos, não à toa.
E, puxa, Messina, obrigada. Eu não sei. Imagina. Faça o seu fechamento aí, porque eu não sei nem mais o que agradecer. Não, eu que agradeço a Priscila, essa iniciativa de mostrar para as pessoas que elas podem ser mais protegidas. Acredito que possa. Acho que se eu tivesse que resumir assim, o anjo da guarda, da Priscila, ela vai, com o conhecimento que ela tem, técnico, jurídico, etc., da vida dela, ela vai ajudar muita gente a ter menos problemas na vida, que a gente quer ter uma vida feliz, a gente quer sair, passear, tomar um chopp, tomar um vinho, né? A gente quer estar bem, né? A vida é a vida é uma faísca, é muito rápido. Então, vamos viver bem. E se a gente tem um bom suporte jurídico, né? Nessa área de compliance, na área de tranquilidade, é muito bom. Eu gosto de dormir com a cabeça no travesseiro, em paz, sabendo que no dia seguinte eu vou para trabalhar em paz, não vou ser notificado, não vou ter nenhuma surpresa, um oficial de justiça, um delegado, vai saber o quê, né? Porque tudo é possível, né? Ou um procurador lá do Tribunal de Contas, vai saber. Então, eu que agradeço a Priscila vai ser anjo da guarda de muita gente, tenho certeza, e vou estar aqui para contar mais histórias. E se me der um microfone, eu vou ficar horas falando, tá bom? A gente vai adorar, Messina, eu em especial, que adoro as suas histórias. Gostou desse conteúdo? Então me siga nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter, se inscreva no meu canal do YouTube, Priscila Coppi, e no meu site, priscilacoppi.com. Deixe o seu like, a sua pergunta ou o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Até o nosso próximo episódio!